Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. E hoje eu vou falar sobre o assunto que aflige o torcedor do Coritiba, que é a falta de contratações do clube para a posição de centroavante. Se passou muito tempo e não vemos nada. Aparecem alguns nomes, algumas especulações, mas o Coritiba não fecha com ninguém. Já tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e até agora nada. Antes de falar sobre isso, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. A meta é chegar aos 1000 inscritos. E eu preparei aqui uma linha do tempo do Coritiba para a gente ver como o Coritiba está parado na questão do centroavante. Ali no dia 23 de novembro, a gente foi campeão da Série B. O jogo contra o Amazonas, lá em Manaus, o Coritiba venceu por 2-1. E ali foi o início dessa contagem. No dia 3 de dezembro, o De La Torre foi anunciado como novo centroavante do Vila Nova. No dia 4 de dezembro, a gente já sabia que o Coutinho não ficaria no Coritiba, já era algo ali bem público, mas não tinha saído nada. E sai a notícia na imprensa que o Coritiba não ficaria com o Gustavo Coutinho no dia 4 de dezembro. No dia 11 de dezembro surge a primeira notícia ali que trata do nome do Tiquinho Soares junto ao Coritiba. Depois eu vou falar mais profundamente sobre essas notícias, por enquanto só deixando as datas aqui. No dia 11 de dezembro, o Maicon posta o Stories pedindo para o Verratti vir para o Coritiba. E ali começa o burburinho em cima do nome do Verratti. Dia 12 de dezembro surge o nome de Eduardo Sacha, mas esse dos todos especulados foi aquele que menos foi para frente, assim, dava para perceber que não daria muito certo essa negociação. No dia 23 de dezembro, o nome Lucero já havia sido falado há bastante tempo, já vinha ali circulando em torno do Coritiba e saiu a notícia que ele estava praticamente certo com o Coxa. No dia 2 de janeiro já de 2026, surge o nome do Everaldo pela primeira vez, algo muito superficial, mas já entrou no radar do Coritiba. Agora, no dia 22 de janeiro, volta o nome do Tiquinho, que ele estava sendo oferecido novamente, tinha contatos com o Coritiba. E por fim, ontem, dia 2 de fevereiro, surge novamente o nome do Everaldo do Fluminense no Coxa. E o que eu queria mostrar com essa linha do tempo? Que o Coritiba está há 72 dias sem centroavante. Desde o jogo contra o Amazonas, que a gente sabia que De La Torre e Gustavo Coutinho não ficariam, se passaram 72 dias e até agora nada. Quase 2 meses e meio sem a diretoria, sem o departamento de futebol conseguir contratar um jogador para ser o nosso camisa 9. E passando aqui rapidamente por todos esses nomes, para a gente entender como que foram as negociações, as especulações que surgiram em torno de cada um. Ali o Tiquinho Soares no dia 11 de dezembro. Tiquinho Soares pode ser reforço do Coritiba para 2026. Atacante de 34 anos está fora dos planos do Santos, que aceita inclusive pagar parte dos salários. Então, dia 11 de dezembro, como eu tinha falado na linha do tempo. Aí no dia 22 volta a notícia do Tiquinho. Aí na ESPN, o Coritiba negocia a contratação de Tiquinho Soares, o Remo também tem interesse. 22 de janeiro. E aí, ontem, dia 2 de fevereiro, notícia do GE, Tiquinho Soares recusa propostas e deve seguir no Santos em 2026. Então, acho que a gente pode desistir do Tiquinho. Ele não quer vir, Coritiba não sei se tentou tanto assim também, é um salário altíssimo, mas podemos dar baixa nessa contratação, não vai vir, não vai ser nosso centroavante. Eu já fiz vídeos dizendo que o nome me agradava bastante, a maioria das pessoas que comentou não concordava comigo, mas então vamos esquecer esse nome e partir para o próximo. Outro jogador que foi muito especulado e que foi o que teve mais próximo de vir foi o Lucero, ali, tweet do dia 23 de dezembro. Coritiba encaminha a contratação do centroavante Lucero. O atacante de 34 anos chega para ser o camisa 9, isso no dia 23. O nome dele já vinha há bastante tempo ali circulando, especulação se ele fecharia, e ali no dia 23, quase véspera de Natal, Lucero seria o novo camisa 9 do Coritiba. Aí a negociação teve alguns problemas, até que no dia 20 de janeiro já de 2026, ele é anunciado pela Universidade do Chile como novo reforço do clube chileno. Mais um jogador para a gente dar baixa. E o que eu entendo dessa negociação do Lucero é que o Coritiba perdeu muito tempo nela. Estava praticamente certo, acreditou muito nisso,
e acho que acabou esquecendo de olhar para outros mercados, para outros jogadores, focou demais nesse jogador que estava no Fortaleza. E sempre deixando claro, o Lucero também seria um jogador bem caro, não era uma contratação barata. Tá? Agora o nome mais recente, primeiro uma notícia ali do dia 2 de janeiro, algo bem por cima, assim, foi até difícil encontrar as notícias que tratem sobre o Everaldo no Coritiba, mas no dia 2 de janeiro, Vitória, Coritiba e Chapecoense procuram Everaldo do Fluminense. E aí, esse assunto voltou ontem. Teve o jogo do Fluminense no fim de semana, ali na transmissão falaram alguma coisa, citaram o Coritiba, e aí no dia 2 de fevereiro, notícia da Banda B, Atlético inicia conversas por atacante que foi procurado pelo Coritiba. E ali na matéria, Atlético e Coritiba têm interesse simultâneo no atacante Everaldo, atualmente no Fluminense. No momento, o Furacão já teria iniciado conversa pelo jogador, enquanto o Coritiba monitora a situação desse centroavante antes de abrir contato formal. Pelo que a gente vê aí na imprensa, o Everaldo é o nome do momento. Não tem outro jogador que esteja aí no radar, pelo menos que tenha vazado a informação. Fiz um vídeo ontem do Everaldo, quem quiser voltar, ali eu falo mais detalhadamente sobre o que eu acho, também sobre a carreira dele. Outro nome que circulou muito foi o nome do Verratti. Ali eu coloquei o stories do Maicon, no dia 11 de dezembro. O Verratti tinha acabado de fazer o gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. O Maicon posta o stories convidando ali o Verratti para vir para o Coxa, né? É o que dá para entender daquele post do Maicon. E ali daí virou um fervo em cima do assunto, né? Todo mundo falando que o Verratti viraria novo jogador do Coritiba, e passou muito tempo em torno dessa situação. Também mais um jogador de salário muito alto, tinha contrato com o Vasco, já uma idade bastante avançada. Pelo que eu senti, assim, o Coritiba não tinha tanto interesse em trazer o Verratti. Monitorava, fazia consulta, sondava, mas de fato não era algo que gostaria muito que acontecesse assim. E não aconteceu, porque no dia 17 de janeiro ele foi anunciado pelo Cerro Porteño do Paraguai. Aí fica a questão, o Cerro Porteño tem mais condições financeiras que o Coritiba? Um clube paraguaio tem mais condições financeiras que o Coritiba? Não sei, mas o Verratti foi para lá, um jogador de salário alto, com contrato com o Vasco, aceitou ir para o futebol paraguaio. Fica a questão no ar se o Coritiba não teria condições de contratar o Verratti. E por fim, o nome que eu acho que teve menos alarde, assim, a negociação nem andou muito. Primeiro um tweet do dia 2 de dezembro, Coritiba procurou o atacante Eduardo Sacha, que está no seu último ano de contrato com o Bragantino. A pedida salarial do atleta foi considerada muito alta e o negócio é muito difícil. O Sacha teria pedido cerca de R$1 milhão por mês. Quem pede R$1 milhão por mês é porque não quer vir, né? Isso é claro, você joga o valor lá em cima, não quero ir, se aceitarem, tudo bem, pedir um valor alto, vou. Mas né, essa eu nem levei muito a sério, essa especulação do Sacha. E aí no dia 17 de dezembro achei mais uma notícia aí do GE. O nome do Eduardo Sacha do Bragantino também foi consultado pelo Coritiba. O centroavante de 33 anos trabalhou com o Fernando Seabra, mas a conversa não evoluiu para uma negociação em razão da mesma situação envolvendo o Verratti e Tiquinho, o alto salário. Então são esses os nomes que a gente viu no mercado de especulações do Coritiba e nenhum deu certo. Aí um outro fato que me chamou a atenção nesses 5 nomes é a idade, todos acima dos 30 anos. Verratti 37, Tiquinho 35, Everaldo 34, Lucero 34 e Sacha 33. Então o Coritiba está focando nesse perfil do jogador bem mais experiente, né? Já vemos algumas contratações, Thiago Santos, renovação do Rodrigo Moledo, chegada do Queno. Se isso vai dar certo, é bem duvidoso. Assim. Acho difícil, talvez falte fôlego para o Coritiba. E outra situação que eu vejo também nesse mercado do Coritiba de busca por centroavantes é a falta de criatividade. Todos os jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, todos os jogadores que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Coritiba é muito focado em um mesmo cenário. Assim. Falta criatividade, falta olhar para a América do Sul, falta olhar para mercados alternativos da Europa. Eu uso como exemplo até o Josué. O Josué é um ótimo jogador, um meia muito criativo,
talvez um dos melhores jogadores que a gente tenha no elenco, e ele estava no futebol polonês. O Coritiba não tem a capacidade de olhar para outro mercado que não seja a Série A do Campeonato Brasileiro, porque para sondar esses jogadores, qualquer um de nós consegue fazer isso. Eu consigo saber que o Verratti é um bom jogador e está ali no mercado. Eu consigo olhar para o Tiquinho Soares. Eu consigo, o Everaldo talvez componha bem o elenco aqui. Eu consigo pensar, o Lucero está dando sopa lá no Fortaleza, será que não é uma boa? O Sacha é um bom jogador, será que não dá para a gente ir atrás? Isso qualquer torcedor comum que acompanhe minimamente futebol tem a capacidade de olhar para esses nomes e ver que podem ser possíveis reforços. Mas um departamento de futebol não pode ir só no óbvio. O departamento de futebol tem que olhar para lugares diferentes, para jogadores mais baratos, para jogadores mais jovens. Não tem nenhum jogador no futebol argentino que poderia ser útil. Não tem nenhum jogador no futebol europeu ali num mercado que fuja das grandes ligas, assim como o Josué fugia. Então falta o Coritiba abrir o olho para novas possibilidades. Uma visão de mercado assim muito fraca, muito restrita, e isso acaba inflacionando as pedidas, porque são jogadores que já ganham muito alto aqui no Brasil, e reduzindo a possibilidade reduzindo a oferta, o número de jogadores possíveis que você vai atrás, porque o mercado é muito restrito. Então, me preocupa o Coritiba não ter essa capacidade de explorar novos mercados. E a gente está vendo o problema se refletir que se passaram 72 dias desde o fim da Série B e não temos um centroavante no elenco. E por fim, eu falei bastante da idade, achei aqui um estudo, um apanhado aqui que eu achei na internet, da média de idade dos times do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba, em média de idade, é o segundo time mais velho da Série A do Brasileirão. Isso preocupa bastante e isso vai cobrar o preço em determinado momento. Acima da gente só o Mirassol, que está com uma média de idade altíssima, acima dos 30 anos, o Coritiba ali com 28,7. Muitas entrevistas, eu já falei isso aqui no canal, ali pós-conquista da Série B, que todo mundo resolveu dar entrevista, né? Lucas de Paulo, William Thomas, Moser, eles estavam o dia inteiro dando entrevista, e eu senti assim que o Mirassol era muito exemplo para o Coritiba, de repetir o que o Mirassol fez, as apostas que o Mirassol fez, o direcionamento de trabalho do Mirassol. E eu sempre tive muita preocupação porque o Mirassol, para mim, é um ponto completamente fora da curva. É algo muito difícil de se repetir. E você se basear na exceção é muito perigoso. E eu vejo o Coritiba se baseando na exceção. E existe uma chance muito grande de que essa escolha do Coritiba cobre um preço muito alto no fim do ano. E esse elenco do Coritiba, com média de 28,7 anos, só escapa por um milagre. Coritiba só escapa do rebaixamento por um milagre, com esse elenco atual. Se trouxer ele 3, 4 peças para ser titulares, 2 laterais, trouxer mais um zagueiro bom, um centroavante titular, aí a história começa a mudar. Mas com esse elenco, o Coritiba não vai escapar do rebaixamento. Infelizmente. Então é isso, gente. Passamos aqui por todo esse mercado tumultuado do Coritiba para centroavante, que até agora não deu em nada. Espero que eu poste esse vídeo e em poucos minutos surja uma notícia que ninguém está esperando de uma contratação, mas nada indica que isso vai acontecer em breve, porque a gente não tem nem nomes muito fortes especulados, tá bom? Então, tendo mais notícias, eu volto por aqui. Quinta-feira temos o jogo com o Cruzeiro, também fazer o pré-jogo sobre essa partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.